O Estrelando só está começando. Hoje no bloco Astros e Estrelas você vai conferir uma entrevista sobre TRE, Técnica para Redução de Estresse, com a terapeuta Adriana Bispo. Logo depois, Céu Aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Adriana Bispo, ela que é do signo de Áries, tem um ascendente em Gêmeos e a lua no signo de Escorpião. Ela é uma assistente social, terapeuta floral, terapeuta comunitária, consultora bioenergética, facilitadora de TRE. É uma técnica para a redução do estresse e liberação de traumas. E ela é conhecida como uma cuidadora de energia. Primeiramente, Adriana Bispo, quero te agradecer muito estar aqui no programa. Obrigada. Gostaria de saber disso. Você é uma cuidadora de energia e trabalha com TRE. O que é o TRE? É uma técnica para redução do estresse. Que não é o Tribunal Regional Eleitoral. Né? Não façamos confusão. Mas não. É uma técnica que treme. Conte para nós isso. Então, é uma técnica onde você é levado a tremores neurogênicos, que são tremores que o próprio corpo produz. Então, são exercícios físicos que foram sistematizados por um psicólogo americano chamado David Berceli. Ele é analista bioenergético também. E o mérito do David é reunir, sistematizar o que já existia. Ele não inventou a roda, mas ele vai e percebe que na bioenergética, nas artes marciais, no yoga, tem uma série de exercícios que conduzem aos tremores. Então, é uma técnica que foi muito estudada, que está no mundo inteiro, e aqui no Brasil, pouco difundida ou conhecida, porque, graças a Deus, nós não temos guerras, mas é assim, conflitos deste tipo. Temos catástrofes naturais, poucas, mas nada na dimensão de um tsunami, de um terremoto. Porque essa técnica ela é focada e voltada para... Então, preciso te contar um pouquinho da história do David para a gente entender como é que chegou nisso. David foi missionário junto com Madre Teresa de Calcutá. Ele era da equipe dela. Então, onde tinha dor, sofrimento, conflito, guerra, esta equipe ia levando ajuda material, ajuda espiritual. Mas quando você chega numa região devastada por um terremoto, por exemplo, quem sobreviveu tem uma resposta de trauma. Sim. Claro, perdeu a família, a casa, tudo. E o David, quando peregrinava com ela e a equipe, ele saía preocupado, porque ele percebia que a equipe levava um alívio para uma questão objetiva, mas que as pessoas que ficavam sofriam, as comunidades. A caravana passa, mas o sofrimento fica. E daí ele se pôs a estudar muito a fisiologia do corpo, a fisiologia do trauma, porque quando a gente treme, a gente coloca foco nos músculos psoas, que são músculos em frente à S4, aquela vértebra do sacro. Então, um conjunto de músculos que vai conectar pelvis, a parte de trás das costas, as pernas, mantém você de pé. É como se fosse uma caixinha preta de emoções represadas, guardadas. Porque assim, boa parte do tempo, eu, você e todo mundo, nós estamos aqui na lógica, no raciocínio, sim, cérebro neocórtex, que nem agora eu estou falando e você processando, formando sim, imagens. Sim. Ok. Quando você sofre uma experiência traumática, pode ser um assalto, pode ser até a morte de um ente querido, um acidente, cada um vai responder de uma forma a um evento. Ele pode estressar você e traumatizar ou não. Isso é muito particular. Então, quando acontece algo do tipo, você sente a tua sobrevivência ameaçada, você vai reagir com duas porções do cérebro. Aqui, o tronco cerebral, que é esse cérebro mais primitivo, e o límbico, que responde justamente pelo comportamento de luta ou fuga, reação, ação, reação. Então, por que a gente diz que às vezes a pessoa reage num assalto? Ela não está no neocórtex, ela está reagindo para preservar sua sobrevivência. Ela pode entrar em luta corporal com o ladrão ou ela pode fugir. E o corpo, sabiamente, ele vai preparar para estas reações. É por isso que a gente fica com as mãos e os pés gelados, porque o sangue vem dar reforço aos músculos caso você precise entrar em luta corporal ou sair correndo. Veja como
Deus foi perfeito na sua criação. Nós temos uma arquitetura que responde perfeitamente. Só que assim, para o corpo não interessa, por exemplo, se você sofre um estupro, que é uma coisa muito grave, muito séria, ou você sobreviveu a um ataque de bombas, o corpo vai manter você de pé. Agora a questão é como fica a sua emoção. E o David Berceli, este psicólogo, ele passou anos estudando esta conexão entre corpo e mente. Como é que essas coisas podem te afetar? E como é que eu conheci esse homem? Eu estudo estresse desde a década de 90 porque me chamava a atenção as pessoas que adoeciam, infartavam, morriam por este fenômeno que é chamado estresse. Então, estresse não é uma coisa banal. Eu achava alternativas para lidar com isso, mas nada tão poderoso do ponto de vista físico. Então eu sei que caminhar, exercícios físicos, dançar, florais, tudo isso contribui para você achar um equilíbrio. Mas eu queria uma ferramenta do ponto de vista físico que trouxesse um alívio maior. E aí, em 2012, eu já vinha me preparando para cuidar de pessoas, por isso que eu falo que eu sou uma cuidadora da energia. Eu fui fazer uma formação com Adalberto Barreto, que é um psiquiatra cearense que eu adoro. Foi um mestre na minha vida, me tornou terapeuta comunitária. Fui fazer o protocolo do Cuidando do Cuidador, que é para cuidar de pessoas. Chegando lá, eu descubro que David vinha ao Brasil, eu nunca tinha ouvido falar, com a técnica do TRE, técnica para redução do estresse. Eu achei aquilo... Nossa, falei, puxa, que bom, tem alguém se dedicando a isso. Tirei férias e fui fazer. E levei marido junto. Ele achando que ia chegar lá, ia relaxar, estresse, quero ir, uma pousada pé na areia, quero descansar. Quando chegou lá, ele ficou encantado, ele disse, vou fazer a formação. Então, nós dois nos tornamos facilitadores de TRE. Nossa, ninguém ouve falar. É como eu te disse, não temos catástrofes naturais tão intensas para que a TRE entre como um recurso, como é feito lá fora, em outros países. Eu tenho umas perguntas para fazer. Por favor. Me parece que essa técnica é uma técnica para movimentos punks, né? Ou seja, então, no segundo bloco. Tá bom. Então, vamos já. Toda vez que você vai fazer a manutenção no seu imóvel e o condomínio nas áreas comuns, é necessário, hoje em dia, que se faça uma verificação através de engenheiro ou arquiteto, principalmente para saber se é necessário fazer o que o pessoal chama, junto à prefeitura, por exemplo, de auto de responsabilidade técnica. Ou seja, se aquela obra, aquela intervenção que vai ser feita no imóvel, dependerá ou não de um laudo de um engenheiro que vai assinar a responsabilidade. Então, quando você for fazer uma obra no seu imóvel, no seu apartamento, na sua unidade, sempre comunique o síndico para que ele possa fazer o acompanhamento e demonstre a ele que aquela obra que você está fazendo não vai interferir nos demais. A mesma coisa o síndico. Se ele for fazer uma reforma na área comum, ele deve procurar tirar toda a documentação até para ter garantia na execução. Até a próxima. Olá! Nesta semana, a gente precisa estar preparado para contar com alguns atrasos, alguns obstáculos em nossas iniciativas. É melhor, então, ter um bom planejamento, saber bem o que se quer, para não correr o risco de jogar energia fora, cansando e não obtendo resultados. Não adianta nada querer impor suas necessidades, a sua vontade para os outros. É melhor ser mais flexível. Já a parte afetiva está num momento bastante interessante, pois os relacionamentos tendem a ser avaliados de uma forma prática e também mais compromissada. Os dias são bons para se assumir compromissos mais sérios e também trabalhar mais para tornar a relação melhor e também saber o que se quer. Até a próxima semana! Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma.
Praça dos Andradas 110, em Santos. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 8 de junho a excursão para o fenômeno do algodão. No dia 10 de junho, o workshop Fisiognomonia e Metafísica Taoísta. É a leitura de rosto. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove no dia 6 de junho o curso de Síndico Profissional Módulo 2. Informações 13 3326 3083. A Gaia, Escola de Astrologia de São Paulo, promove o 18º Encontro Anual de Astrologia, dias 28, 29 e 30 de julho. Informações 11 5084 3256. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia. O evento acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Informações 21 2213 0972. Olá pessoal, meu nome é Leandro Reck Gêmeo, eu sou especialista em fisiognomonia e metafísica taoísta e vou estar aí dia 10 de junho aplicando um curso de fisiognomonia, né? A arte da leitura do rosto aplicada à saúde, aplicada à empresa, aplicada a vários ramos da sua vida. Imagine só, você que tem uma empresa, poder utilizar melhor os seus funcionários e harmonizar essa empresa para que ela possa crescer, para que todos possam trabalhar em equipe, trabalhar de uma melhor maneira e conseguir fazer isso render. Saber quais são as características inatas dos seus funcionários, a sua própria característica e as características adquiridas. E como utilizar isso para o seu benefício, para que todos trabalhem em equipe, para que vocês rendam mais e para que isso tenha mais harmonia dentro da sua empresa, dentro da sua casa, em qualquer situação você pode estar utilizando isso. Então você que está interessado, não perca, dia 10 de junho eu vou estar aí em Santos aplicando esse curso de introdução à metafísica taoísta. Grande abraço a todos e até junho. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada é Adriana Bispo. Estamos falando de técnica de redução de estresse através de tremores, não é isso? Isso. Eu te perguntei no primeiro bloco, como você falou, que bom que nós não temos aqui no Brasil situações drásticas que nem existem em outros países, né? Mas assim, ela é uma técnica justamente para trabalhar esse tema quando... Bem hard, seria isso? Bem pesado, não, então, não? Por que me interessou? Não, porque é para alívio de tensão, e tensão todo mundo tem, né? Em grau maior ou menor, todos têm. E também o que me chamou a atenção foi essa perspectiva de você liberar trauma. A área do trauma é encantadora, tem muitos autores bons falando disso. Mas é poético, você está falando, a área do trauma é encantadora. É encantadora, por quê? Pense, quem está desse lado, né? Sim, pense que você pode levar um recurso que traz alívio. Eu tenho uma história para te contar que eu não sei se vai dar tempo, vamos lá, já me mas conte. É uma história prática. Rápido. Então, recentemente, eu fui procurada por um irmão, por um rapaz que tinha perdido o irmão assassinado. Ele é dono de uma empresa de segurança e empregava 2 irmãos. Um deles foi assassinado. O outro, que vinha render no plantão, assistiu à morte do irmão, que até hoje não foi solucionada. Ninguém sabe por que assassinaram o rapaz. E a irmã, que ficou tomando conta dos sobrinhos. Então, eram 3 irmãos envolvidos numa situação. A situação me mobilizou demais e eu me ofereci voluntariamente para cuidar. Porque quando você trabalha com TRE, você faz sessões que duram em torno de 1 hora, 1h15, 1h30. Eu gosto muito de deixar a pessoa descansando depois que treme. Para cada pessoa. Porque você leva 45 minutos
em média 40 minutos, preparando as articulações para tremerem. Você começa pelos pés, panturrilhas, músculos adutores, pelvis, depois o abdômen. Então é de baixo para cima, são exercícios que você repete cada lateralidade, direita e esquerda, 4, 5 vezes. Depois você vai para a parede, faz a postura como se estivesse numa cadeira e aquilo voluntariamente vai fazer os membros vibrarem. Primeiro os tremores são voluntários e quando a pessoa deita de barriga para cima, com as pernas juntas, sola do pé com sola do pé, fazendo a posição meio que de um sapinho, ergue, faz a ponte da yoga. Quando ela vai descendo e a gente faz uma pressão com os joelhos como se houvesse no meio das pernas uma bola imaginária que você quer esmagar. E aquilo começa a reverberar e os músculos de virilha, das coxas, começam a tremer. Onde estiver tensão guardada, o corpo vai buscar. O corpo tem uma sabedoria, uma autonomia. Interessante. Ok. Fiz isso com os 3 irmãos, 2 homens e uma moça. Cada corpo é um universo, ninguém treme igual, só que todo mundo treme. Porque tremer é da condição humana. Você fala tremer, de tremer mesmo. Tremer mesmo, porque é assim, vou te dar um exemplo. É tremer braço, é tremer perna, assim? Treme boca, orelha, pescoço. Você guarda muita atenção aqui, é aqui que você treme muitas vezes. Treme forte como se fossem icebergs que vão se desprendendo, depois treme de forma mais leve. Vou te dar um exemplo. Você tem uma situação que te deixa muito tenso, você guarda aquela tensão. Por quê? Tremer é sinal de fraqueza socialmente. É frágil quem treme. É estranho. É estranho. Então a gente segura e guarda. Assim como é necessário tremer, é necessário chorar. É uma liberação importante. Eu fui fazer estudo na bioenergética, porque a TRE veio da bioenergética para eu entender o que são essas reações que o corpo precisa ter. Porque a gente precisa. Então, chorar, tremer, gozar é importante. O corpo tem que liberar. Quando você treme, você libera a energia do passado e se reorganiza para o futuro. Porque o que prende a gente num trauma é o passado. O que eu fiz com esses 3 irmãos? Fomos tremendo e lá quando chega pela 4ª sessão, o trauma vem com tudo. Vem aquele flashback volta. E aí que é importante um facilitador. Porque você sabe o que eu gosto nesse trabalho? É o mesmo princípio do Dr. Bach que inventou os florais. Dá uma autonomia a quem vai tremer. Então, eu quero que você aprenda a sequência de movimentos para você levar na sua bagagem de vida. É isso que o David faz no mundo. O David vive no mundo, é um cara que escolheu viver assim. É um cara que não casou, acabou trilhando como um missionário mesmo. Eu quero te ensinar uma sequência de exercícios. Você teve um dia duro, basta 15 minutos de tremores e aquilo faz uma varredura que vai te trazer um alívio de tensão. Aí você pergunta, puxa, mas se a técnica foi criada para sobreviventes de guerra, para lugares onde tem terremotos de tsunamis, se aplica ao dia a dia? Sim, a gente vive uma realidade caótica, de violência urbana, de assalto, de medo. As pessoas vivem ligadas no 220. Então, quando você encontra uma técnica que, com o manejo do terapeuta, você vai se sentindo mais aliviado, puxa, é maravilhoso. Agora, o que eu quero com o meu trabalho, eu não quero que ninguém fique dependente de mim. Eu quero que as pessoas aprendam a tremer e levem na sua bagagem. Então, tem um tempo comigo. A gente faz uma sequência, 5, 6 sessões, eu quero que a pessoa decore, que ela guarde. Quantas sessões são necessárias? Para um aprendizado, eu vou trabalhando com elas de modo que elas vão guardando e eu vou perguntando como é que a gente faz com os pés e com as panturrilhas e agora os adutores. Eu percebo, primeiro pela experiência, eu fiz 3 anos mais ou menos de formação, facilitação de grupos, eu já fiz grupo de 30 a 40 pessoas tremendo ao mesmo tempo. Todas as pessoas acabam tremendo. Todo mundo treme. Ninguém fica sem tremer. Não, em maior ou menor grau. O que acontece é que às vezes a tensão está tão cronificada que você prende, você vai tremer discretamente. E tem pessoas que numa primeira sessão, os tremores já chegam nos ombros, que eles vêm de baixo para cima. Então, assim, é muito particular a análise de quantas vezes, quem vai tremer logo de cara, se vai demorar. O que eu posso assegurar é que tremer é da condição humana e todas as pessoas, sem exceção, tremerão, mais ou menos. O que me trouxe a técnica?
mais um recurso para eu trabalhar em consultório e para trabalhar com grupos, porque eu atendo tanto dentro da sala fechada e aí é individual, como eu consigo trabalhar com grupo com muitas pessoas. Aí é onde o Gilmar, que é meu marido e também se tornou facilitador da técnica, ele soma comigo para a gente fazer a facilitação do grupo. Então quer dizer, pode se tremer em grupo. Pode se tremer em grupo, eu amo trabalhar em grupo. Adoro quando vem um chamado, como já fiz em empresa, em sindicato, universidade, ONGs ou consultoria, queremos tremer juntos. E aí você percebe quando a pessoa tem uma questão a mais, além, um trauma, onde ela pode ter uma reação mais catártica? Isso daria um outro programa, Sim. tá? Mas eu vou te dizer sim, por reações que o corpo me mostra. Então eu peço para estar 100% presente, não é uma hipnose, é uma técnica consciente. Todo o tempo você tem controle do teu corpo. E é uma técnica de profunda conexão com você. Jorge, vamos tremer? Eu faço questão, te convido, eu quero que você vá ao consultório para tremer comigo. Com certeza. Quero muito. Com certeza. Jorge, presta atenção nas lateralidades dos teus pés. Agora vamos trabalhar tuas panturrilhas. Agora as coxas. Não tem aparelho fazendo tremer. Aí as pessoas me olham e falam assim, eu não acredito que eu estou tremendo desse jeito. Então assim... E o tempo de tremer para? Então, mais do eu que vou para casa tremendo. Não, mais do que 15, é importante dizer isso. Mais do que 15 minutos tremendo, não é aconselhável porque você entra em fadiga muscular. Porque é relaxante, mas cansa. Você tem uma noite de sono maravilhosa quando você treme. É muito legal. Agora sim, vou para casa tremendo, é natural que depois da sessão você sinta tremores leves. Por exemplo, naquela noite pode ser que você durma e você sinta seu corpo reverberar. E é bom, porque você está deixando aquela energia do trauma, a energia do estresse, ser liberada naturalmente. É para isso que a técnica foi desenvolvida, para contextos difíceis, de catástrofes, mas nós matamos um leão por dia. Verdade. Você nós é precisamos. Em Santos para trabalhar? Não conheço mais ninguém aqui na região. Eu também não conheço. Porque as pessoas falam, nossa, mas a gente nunca ouviu falar. Eu acho que muito em função do contexto, porque a gente não tem esta realidade de catástrofes tão devastadoras, sérias como um tsunami. O David foi convidado pelo governo chinês em 2008, ele pôs 1 milhão de pessoas sobreviventes do terremoto para tremerem. Nossa. E ele, assim, é uma criatura de uma luz, ele tem um sorriso, é compassivo. Eu nunca recebi um abraço como o do David. O abraço dele é curativo, ele tem um amor que extrapola. É um amor pela humanidade, por todos. Eu acabou. Adorei. Eu viria de novo falar mais. Conhecer. Adorei. Vamos programar uma outra entrevista. Tem muita coisa para contar, mas eu adorei, querido. Agradecer muitíssimo, viu? Muitíssimo. Venha tremer comigo. Vou, com certeza. Seu estresse nunca mais será o mesmo? Com certeza. Pronto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.